Bom dia, pessoal. Estamos aqui em São Paulo nesse sábado de manhã, nublado aqui, um dia bastante estranho. Vamos ver se o tempo melhora aqui para o resto do dia, para o pessoal poder aproveitar o dia. E gostaríamos de aproveitar essa manhã para comentar com vocês os últimos fatos desse governo, né? O mais importante fato, sem sombra de dúvida, que criou uma comoção geral no país, foi o secretário da Cultura fazer aquele pronunciamento imitando Goebbels, né? Primeiro falando frases muito similares a um discurso, a uma fala de Goebbels, e depois toda uma estética nazista, né? É uma coisa que causou um verdadeiro terremoto na vida política e cultural do Brasil, porque um secretário da Cultura desse país, que tem uma diversidade cultural tão grande como é a cultura brasileira, ser submetido a uma figura tão triste como esse secretário que foi demitido, né? É uma figura que quer moldar a cultura brasileira, como diz o Bolsonaro, pelos valores cristãos e conservadores. Eu não sei bem o que ele quer dizer com isso, mas é tentar moldar a sua imagem e semelhança. É um absurdo essa situação e reagiu bem a sociedade brasileira, vários setores, várias opiniões políticas repudiando essa decisão. Eles querem fazer um grande edital de cultura que tenha como diretriz essa política, né? E essa política cultural. Então é evidente que nós temos que repudiar isso daí. Nós temos que inviabilizar esse edital, porque é um edital direcionado para um tipo de opinião política. E não é possível ter essa opinião, não só política, como de costumes, como uma opinião generalizada da cultura brasileira. Então é fundamental que a gente derrote isso, que a gente consiga de fato acabar com esse tipo de imposição. Agora, esse é o complicado. Isso não é uma visão só do secretário da Cultura, porque o secretário, ele extrapolou, ele é um doido varrido, é um cara que já tinha atacado até a Fernanda Montenegro, é um camarada frustrado, um neurótico, que foi lá e quis dar uma de gênio, né? Além de puxar o saco do seu chefe, que é o Bolsonaro, ele quis ainda se mostrar como um grande conhecedor da cultura alemã, particularmente a nazista. Mas se deu mal, se deu mal. Agora é importante o seguinte, a gente começar a discutir como é que nós vamos parar o carro desse governo. Porque existe uma outra faceta, um outro lado, que é a política econômica desse governo. Eles bateram bumbo no final do ano dizendo que a economia estava deslanchando, estava crescendo, que tinha sido um Natal de recuperação. E agora, quando começam a aparecer os números reais, o que a gente observa? Que houve uma frustração de vendas nesse Natal. Aliás, uma associação comercial de lojistas, pequenos lojistas de shopping, já havia denunciado a manipulação dos números durante o Natal. E isso agora está se tornando evidente. E por que acontece isso? Por um fator muito simples. Não existe dinheiro no bolso do povo brasileiro. De um lado, um desemprego enorme, que não melhora, continua sempre grande, na faixa de 12, 13 milhões de pessoas. Um outro tanto, que agora a Rede Globo chama de empreendedores, que são trabalhadores por conta própria, que trabalham precarizadamente, ganhando uma miséria, né? E isso dá um total de praticamente 24, 25 milhões de pessoas, entre desempregados e trabalhadores precarizados. E depois, aqueles que estão trabalhando estão vendo o seu salário cada vez mais comprimido, cada vez mais diminuído, porque a pessoa é mandada embora de um emprego com salário e quando arruma outro emprego é com salário menor. Então, consumo para isso. Então, o que acontece? As vendas não avançam, o comércio não avança
E a indústria brasileira, a própria agricultura brasileira, vende menos aqui dentro. A agricultura se salva porque vende para o exterior, vende as exportações, assim como o setor de petróleo, a mineração, vendem para o exterior. Enquanto a China estiver consumindo, nós vamos estar vendendo. Mas aquilo que é produto para o consumo interno do Brasil, isso não deslancha, não avança. O que seria necessário? Uma política de outro viés, uma política de incentivo à renda, de aumento da renda. E isso começa pelo aumento do salário mínimo. Não esse aumentozinho que ele deu agora de R$7, não. Mas um aumento vigoroso. Era necessário aumentar em R$100 o salário mínimo para que efetivamente a gente possa ter um aumento do consumo no Brasil. E é necessário também um amplo programa de investimentos do próprio governo. Investimentos no setor de petróleo, que estão paralisados, investimento em obras públicas, que estão paralisadas, investimento no Minha Casa Minha Vida, que é um projeto fundamental para democratizar a moradia popular no país e, ao mesmo tempo, gerar emprego na construção civil. Pois bem, a mídia brasileira, a Rede Globo, os outros jornais, né, e o mercado financeiro, apesar de criticar a política cultural de Bolsonaro, que é a política cultural nazista, mantém o apoio a essa política econômica desastrosa, que está acabando com a economia brasileira. As indústrias estão fechando, continuam fechando, certo? E as indústrias que sobrevivem com um processo violento de automação, ou seja, contratando cada vez menos trabalhadores. Então é necessário que o governo tenha uma política completamente diferente dessa, uma política de desenvolvimento. Olha só, o Bolsonaro fala tanto que gosta do Trump, que elogia o Trump, que é um grande governo. Pois bem, o Trump, com todos os absurdos que ele faz, principalmente a política agressiva, de bélica, que joga agora contra o Irã, o Trump desenvolveu uma política de crescimento do mercado interno nos Estados Unidos. Ele faz com que haja um desenvolvimento interno. À base do quê? Do protecionismo. Ele protege a indústria norte-americana, ele protege a agricultura norte-americana, né? E nós aqui no Brasil não. A gente arregaça, a gente abre, a gente deixa que entrem aqui os produtos importados. Praticamente agora vão abolir muitas taxas de importação, né? Fora que as já são muito baixas, e nós estamos destruindo a nossa própria economia. Então é necessário mudar a política econômica. É necessário que o Brasil tenha uma política de desenvolvimento. E esse governo não tem. E a mídia brasileira também apoia essa política econômica, né? A política de privatizações que eles querem levar a cabo está tendo uma reação muito grande. O pessoal da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, ocupou lá as instalações da Casa da Moeda. Está tendo privatização agora na fábrica de fertilizantes do Paraná. Os trabalhadores, são 1000 demissões, pertence à Petrobras, está sendo privatizada. São 1000 demissões que vão ocorrer lá. O pessoal está lutando, está reagindo. Também tem muita luta que vai se acentuar nos próximos dias e semanas, que é a privatização de 5 refinarias da Petrobras, né? E fora a privatização do Correio, que é a maior empresa de logística do país e que tem 40.000 trabalhadores. E que os possíveis compradores já avisaram, nós vamos trabalhar com menos da metade desses trabalhadores. Ou seja, são políticas que reduzem emprego, desnacionalizam a economia nacional e levam ao fechamento de diversas atividades. Veja vocês, a gente deixar de ter uma fábrica de fertilizantes no Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, é de uma insanidade total. Nós vamos começar a importar fertilizantes, né? A gente diminuir a nossa capacidade de refino, reduzir o refino do petróleo no Brasil, é um absurdo. Nós vamos exportar petróleo bruto e comprar gasolina, comprar óleo diesel, comprar querosene, quando nós poderíamos fazer isso aqui. O Lula,
quando presidente, ele desenvolveu a Petrobras para que a gente pudesse chegar na chamada química fina, ou seja, extrair petróleo, refinar o petróleo e ter uma indústria petroquímica, ou seja, fazer um ciclo longo de produção que gerasse emprego e riqueza dentro do Brasil. Mas esse governo, como também foi o governo do Michel Temer, não tem nenhuma preocupação com esse tipo de coisa. É por isso que não basta tirar o secretário da Cultura e acabar com essa política cultural insana. Nós precisamos mudar a política econômica. E a política econômica de Bolsonaro é ditada por Paulo Guedes. Paulo Guedes é um representante do mercado financeiro, representante dos interesses estrangeiros no país. E ele é o verdadeiro condutor dessa política, porque o Bolsonaro, como bem diz, não entende nada, mas dá guarida a essa política, como aliás também os setores militares no Brasil que deveriam estar batalhando pelo país, pelo Brasil, pelo mercado interno, pela nossa produção. Esses setores abandonaram, deixaram vender a Embraer para a Boeing, que aliás a Boeing está numa crise gigantesca, se envolveu num projeto que deu tudo errado, aquele Boeing, aquele grande avião que já caíram 2, né, e que estão todos parados, a linha de produção da Boeing está parada, comprou a Embraer, ninguém sabe o que vai acontecer. A venda, na prática a venda da nossa área de lançamento de foguetes na base de Alcântara, né, que eles estão passando para os Estados Unidos, e isso aí tudo aos olhos dos militares brasileiros que não reagiram e não reagem e dão cobertura para esse governo. É necessário mudar, nós precisamos disso, e é para isso que nós vamos participar ativamente das próximas eleições municipais. Ontem houve uma reunião do Diretório Nacional do PT, a primeira reunião do novo diretório eleito, e uma das decisões políticas é que nós vamos lançar candidatos a prefeito e vereadores na maioria das cidades brasileiras. Vamos incentivar. Isso não quer dizer que a gente não faça acordo, não faça aliança. Sim, mas para fazer acordo e aliança com outros partidos, e nós queremos fazer com os partidos do campo da oposição, da esquerda, nós precisamos ter os nossos candidatos, porque a gente só dialoga com outras forças políticas quando a gente tem um nome para colocar como na disputa. Então nós vamos lançar candidatos, vamos discutir com outras forças políticas e pretendemos disputar nas principais cidades do país, aqui as capitais, as grandes cidades, as cidades onde existem redes de transmissão de TV e rádio, para que efetivamente a gente prepare a derrota desse governo. Esse governo Bolsonaro tem que ser derrotado e enterrado, porque o mal que ele causa ao país é inequívoco. Todas as pessoas estão vendo. A ponta do iceberg foi esse secretário da Cultura, mas nós precisamos mexer no iceberg inteiro. Nós precisamos bombardear o iceberg inteiro para de fato a gente garantir um governo democrático no nosso país, um governo popular, um governo que pense no desenvolvimento, no crescimento e na soberania nacional. É isso que a gente precisa. Minha gente, um bom sábado para vocês. Aproveitem o fim de semana. Segunda-feira nós vamos voltar a conversar com vocês sobre a Prefeitura de São Paulo. Aliás, segunda não, vamos fazer domingo à noite um bate-papo para falar sobre a Prefeitura de São Paulo, em particular, que eu quero conversar desse assunto com vocês. Bom dia, grande abraço.